Boa tarde, pessoal. Primeiramente, todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Genari, sou um dos consultores acadêmicos aqui da Daqui para Fora. E hoje eu vou conduzir a entrevista de hoje. Boa tarde, a Rayane aqui chegando no chat. Tudo bom, pessoal? Vocês me escutam bem? Se alguém puder dar ok aí no chat. Então, hoje eu vou conduzir a entrevista, a gente vai conversar com a Maria, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, né, tanto no processo seletivo, como está indo a vida universitária em Stanford. Boa tarde, José Geraldo Barbosa aqui conosco. E aí, quem já está acostumado, ou para quem ainda não está acostumado aqui nos nossos eventos, a gente sempre gosta de explicar um pouquinho como que vai funcionar a dinâmica de hoje, tá? Então, eu vou rapidamente aqui apresentar a Daqui para Fora para vocês. Afinal de contas, em muitos desses eventos tem algumas pessoas que estão começando a conhecer a gente, que talvez seja o primeiro evento. Aí eu tenho a minha parte da entrevista, que deve durar em torno de 35, no máximo 40 minutos, e depois eu abro para as dúvidas e perguntas de vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, pessoal, durante, né, a entrevista, que às vezes você deixa passar, acaba esquecendo, podem utilizar tanto o chat, mas eu preferi até que para as dúvidas, até o Q&A, essa aba do Zoom, depois é mais fácil para a gente ir respondendo e ver quais já foram respondidas. Tá? Então, para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Esse é um ponto bem relevante, o nosso foco é graduação, né, e ao longo desses anos foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas. Eu, como a Maria, também fundei eles, fui cliente da Daqui para Fora lá em 2007, estou aqui há bastante tempo, então já tive o privilégio de acompanhar vários alunos e famílias passando por essa trajetória. E nesses anos foram muitos alunos, muitas applications enviadas, né, então a gente tem hoje uma base de dados bem legal para fazer, né, recomendações mais assertivas. Muitos dos nossos alunos aí aprovados em excelentes universidades, como a Maria, né, em Stanford, e muitos alunos também com bolsa de estudos. Ao longo dos anos já foram mais de 700 milhões de reais em bolsas de estudos. Hoje a nossa equipe, né, tem vários profissionais que tiveram essa oportunidade de estudar no exterior, então muita gente que teve essa vivência, que passou pelo processo, né? E sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho são os resultados dos nossos estudantes. Aqui algumas das universidades mais famosas que a gente já teve estudantes aprovados. E um outro ponto super importante, pessoal, é que a gente não tem uma relação estrita de só essas universidades ou algum pacote já fechado de faculdades. Um dos nossos principais trabalhos aqui, pontos, é ajudar cada um de vocês a identificar as melhores opções que combinem com vocês. Dentro disso, a gente pode avaliar e considerar opções de faculdade nesses 6 países aqui, que são onde a gente atua: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Outro ponto muito importante é que eu sei que para muitas famílias e alunos a bolsa de estudos é fundamental, e aqui algumas das estatísticas da nossa turma desse ano, né? Então, um pouco mais da metade da turma teve pelo menos uma oferta de bolsas em uma das faculdades que foram aprovadas, e a média de bolsa recebida pelos alunos que tiveram foi de $20 mil no ano de redução do tuition da faculdade. Então, para quem, enfim, para viabilizar esse projeto precisar de bolsa, entre em contato conosco, que a gente consegue fazer uma análise de perfil, que é inclusive até o que eu vou colocar aqui o link no bate-papo. Sempre quando eu mostro, né, esses slides das universidades, essa parte de bolsas, eu sei que tem muita gente que está começando a estudar mais sobre o processo agora, não sabe se tem chance ou não, se o projeto daria certo. Então, essa análise de perfil faz uma primeira avaliação mesmo, baseada em notas, área de interesse, orçamento planejado, nível de inglês, quais seriam as suas chances de estudos no exterior, né? Outro recado aqui, recados finais, né? A gente tem vários eventos que vão acontecendo ao longo desse mês. Então, ainda essa semana tem um sobre, né, o porquê se considerar faculdade no exterior, tudo que as faculdades oferecem. Acho que a gente vai escutar muito hoje aqui da Maria também, falando um pouco disso, mas vai ser um evento mais geral. Na semana que vem tem um evento sobre como selecionar as universidades de acordo com o seu perfil. E no dia 19, um evento falando um pouquinho as principais diferenças de graduação e pós-graduação, né, tanto do ponto de vista acadêmico quanto de perspectivas depois de mercado de trabalho. Tá? Então, fiquem ligados aí nos próximos eventos. E o último recado, para quem, né, de repente, aqui ao longo depois da conversa, tiver dúvidas mais específicas, que talvez a gente não consiga responder, até porque eu vou priorizar muito mais as perguntas para Maria, fica aqui o convite de agendar um plantão de atendimentos com um dos nossos especialistas. Tá? Vocês podem acessar e agendar aqui pelo Calendly. Bem simples, tem os horários disponíveis. Coloquei aqui no chat também. Tá?
Mas vamos lá, sem mais delongas, Maria, você está aqui na escuta? Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Tá. Escuto perfeitamente. Ok. Primeiro, Maria, eu queria, poxa, te agradecer. Eu sei que você está no, apesar de estar de férias, você está ainda em ativa aí na faculdade. Então, obrigado por É, tomar um pouco do seu tempinho para vir falar aqui com a gente. nada, tranquilo. Obrigada. Então, vamos lá. Maria, eu sempre gosto de começar com você se apresentando um pouquinho. Fala de onde você era aqui no Brasil, onde você estudou e agora o que você está estudando aí em Stanford. Ok. Meu nome é Maria, eu sou de Salvador, da Bahia, e eu estudei antes do ensino médio, eu estudei no Vieira, e aí no oitavo ano, que é um ano antes do ensino médio, eu mudei para Pan-Americana, que é uma escola americana em Salvador. Então, eu tive também essa preparação com a escola, a gente teve IB e tudo mais, que é um diploma internacional, então acho que ajudou bastante, mas com certeza. Que foi um dos motivos, inclusive, que eu quis mudar de escola, porque eu queria ir para fora. E é isso, eu acabei meu primeiro ano aqui agora, e agora eu tô trabalhando no verão com pesquisa na minha área, que é ciência e engenharia de materiais, que é um pouco de química, um pouco de engenharia, e é isso. Legal, não, vai ter bastante coisa aí para a gente aprofundar dentro do que você está fazendo, da sua área. E eu sempre gosto de começar, Maria, entendendo um pouquinho mais de onde veio essa ideia lá de estudar fora. Era algo que, bom, pelo que você falou, né, você foi para o oitavo ano, então imagino que já partiu desde cedo, mas veio de você, veio incentivado pelos seus pais. Como que surgiu isso aí na sua vida? Eu quis estudar fora. Primeiro eu queria fazer medicina fora, e eu queria vir para fora porque eu achei muito Grey's Anatomy, e aí eles faziam muita pesquisa, e eu achava, tipo, uma parte interessante da medicina, essa parte de pesquisa, que não é o que eu faço mais, eu tô totalmente longe da medicina. Não totalmente, mas, tipo, se eu quiser trabalhar com isso, eu ainda poderia, como tipo, comecei agora, mas não é minha área no momento. E é, por isso que eu quis. Aí eu pedi pra minha mãe pra mudar de escola também. Eu conhecia alguém que estudava nessa escola americana, e aí eu falei pra ela que tinha isso e tal. Aí eu fiz uns cursos eu já falava inglês, mas eu fiz tipo, um curso com um professor particular pra melhorar um pouco, porque eu tinha que fazer um teste antes de entrar, e foi isso. Legal. Então dá para dizer aí que praticamente desde o oitavo, né, especialmente no Uhum, nono ano, que é quando as faculdades começam a avaliar, você já estava, assim, uhum. colocando todas as suas energias e esforços pensando no exterior, ou É. você chegou a pensar também, tipo, chegou a cogitar, ou prestou vestibulares em Brasil, ou deixou, no Brasil, ou deixou isso para segundo plano? Eu fiz uma nenhuma vez, mas eu não colhei a nota. E não foi tipo no meu não foi no meu último ano, eu não fiz nem no último ano. Eu achei muito triste, tipo, eu não gostei, foi horrível, daí eu só mas eu não queria ficar aqui de qualquer jeito desde o começo, e eu já estava nesse ponto eu já estava bem preparada para ir para fora, em questão de extracurricular, nota e tudo mais. Então não nem minha mãe também não liga estava tranquila com eu não fazer o Enem nem nada, então, é. Sim, sim. Não, legal, é legal que tem casos diferentes, tem alguns alunos como você que de fato, né, já estão 100% focadas no exterior, tem muitos alunos nossos que fazem os processos em paralelo, então tem os dois Uhum. caminhos. E hoje, assim, olhando, né, toda a sua trajetória, o quanto você acha que foi importante, Maria, você ter começado a ter esse olhar cedo, né? Bom, pensando no processo seletivo a partir do nono ano, quanto que isso te ajudou, assim, a estar mais bem preparada quando você É. teve que passar pelos applications? Eu acho que é muito importante e com certeza tem como você correr atrás depois, se você começar um pouco mais tarde, mas para mim eu conseguia focar em um projeto por ano, por exemplo, e sempre eu tive mais tempo para trabalhar nas coisas que eu queria. E, você consegue mostrar desde cedo nas suas applications um que você já tem posições de liderança, ou que você já corria atrás dos seus interesses. Uma coisa que Stanford é muito focada é curiosidade acadêmica, então, se você conseguir mostrar desde cedo que você tem um motivo porque você gosta dessa matéria, e você desde cedo já vai vir tentando estudar e conhecer coisas novas sobre. É. Sim, legal. Eu fiz, eu fiz muitas coisas também que não tinham nada a ver com o que eu estudo agora, o que é completamente ok, completamente aceitável. Mas eu acho que também. Ai, Maria? eu travei. Oi. Pessoal, se alguém tiver. Ops, Ai, voltou. voltei. Ok, eu achei que É. você tinha travado. Eu também não sabia se era eu ou você, eu fiquei, será que foi eu ou foi ela que caiu? Mas voltou Mas tá, aqui. ela. Acho que Ó. foi a minha conexão, que apareceu a Tá bom. minha conexão está Ok. instável. Ah, Mas voltou. eu só estava falando que muita gente também fica muito preocupado em
ter atividades extracurriculares que tem a ver com o que você quer estudar. Uhum. Só que é muito difícil também de você saber desde o começo o que você quer estudar. Então, é super tranquilo você começar fazendo. Eu comecei tendo um clube que ajudava abrigos de animais, o que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas era uma coisa que eu gostava e super teve como falar isso nas minhas applications e tudo mais. É isso. Sim, ponto importante que você trouxe. Eu converso com muitos jovens que têm essa coisa de poxa, mas eu tô pensando em estudar isso e as minhas extracurriculares não estão relacionadas. Poxa, e agora? Vou ser mal visto na faculdade. Acho que esse é um ponto até legal dos Estados Unidos, pelos 2 primeiros anos serem mais gerais, né? Eles têm essa, Uhum. essa certa flexibilidade, assim. Sim. Lógico que se você conseguir aliar com seus planos futuros, é interessante, Uhum. mas, tipo, não é uma obrigação, né, da Uhum. Eu universidade. acho que muitas das suas aulas talvez tenham um peso um pouco maior. Então, contanto que você, acho que com o currículo brasileiro, se você estuda na escola brasileira, você com certeza vai pegar praticamente todas as matérias. Então, não tem muito o que se preocupar com isso, você não tem muita escolha. Mas se você estuda numa escola que você tem a opção de escolher seus cursos, escolher quais cursos são mais avançados, é importante ter noção de pelo menos que área você quer ir, eu acho. Ajuda Uhum. bastante. Mas se você não tiver também, quando você chega na faculdade aqui, você tem a opção de pular algumas matérias ou começar do começo. Tem muita gente aqui que começa do começo, tipo, brasileiros e pessoas do começo também. E tem gente que pula algumas matérias porque já fez antes no ensino médio, etc. E você tem como fazer uns testes também, se você não tiver como provar que o que você estudou na escola serve para cumprir as matérias. Você consegue fazer uns testes. O, Bom, você trouxe alguns pontos aqui, vamos falar de cada um deles, acho que tem bastante coisa legal para a gente falar. O primeiro é que, quando eu converso com os alunos, especialmente Maria Miranda, nas universidades mais seletivas, e tem interesse em estudar nessas faculdades, um ponto que você trouxe aqui sempre deixa todo mundo meio inseguro, que é a parte extracurricular. Uhum. Então, conta um pouquinho das suas principais atividades que você desenvolveu, né, durante aí o ensino médio, conta um pouquinho quais eram elas para o pessoal saber. Uhum. Eu comecei, então, foi no primeiro ano do ensino médio, foi no nono ano, e eu fiz um clube que era para ir visitar abrigo de animais, e a gente organizava feira de adoção, coisa, tipo, bem assim, tranquilo, nada demais, mas levou por uns 2 anos e um pouquinho. Depois de um ano e meio, o clube também começou a levar os animais do abrigo para visitar lares de idosos e crianças com deficiência, a gente fazia algumas atividades, e foi, tipo, um pouco mais diferente. No começo do meu junior year, eu comecei em um clube para ensinar crianças assuntos de ciência. Então a gente pegava muitos artigos científicos e tentava fazer mais simples com que eles traduzir de alguma forma simples para que eles entendessem. E às vezes também só explicava conteúdo, tipo o que a gente aprendeu na aula, que a gente achava interessante, a gente tentava trazer de um jeito simples. As crianças tinham mais ou menos uns 14 anos por aí, um pouco menos, talvez. Algumas, tipo, tinha uma menina de 10 anos, mas ela ficou pouco tempo. Mas tinha 12, 13, 14. E a gente fez algumas ações de química, a gente introduziu pré-cálculo, que a gente fez limites, etc. Que foi bem diferente, assim, mas era interessante que eles conseguiam entender, e era isso. E um dos motivos também que eu fiz isso é porque eu queria ter descobrido que eu gostava de ciência mais cedo, para que eu conseguisse ter feito mais extracurriculares relacionados antes. E Legal. que Bom, não sei se tem mais algum. Esses dois já são bem legais. Esses são os que eu comecei eu mesma, mas Uhum, eu fiz muito voluntariado com várias coisas. Eu também fui parte do STUCO, que é o Student Government, o Grêmio uhum. Estudantil, por 2 anos. E voluntariei em várias outras coisas. E mas, tinha outras coisinhas assim, aqui e ali. Muitos dos meus amigos também tinham projetos, porque como eu estudava na escola americana, muita gente também tem essa vontade de começar os próprios projetos para conseguir dar uma faculdade legal. Uhum. E, e aí você acaba voluntariando no projeto dos amigos, o que é bem bacana. Acaba tendo uma integração, né? Você conheceu, mas você Uhum. também participa dos Aí todo outros. mundo ajuda Legal. todo mundo. Legal. E aí já tá uma dica que até para quem está pensando nessa parte extracurricular, então, a Maria estudava em colégio americano, mas tem um monte de gente que não estuda, mas hoje tem muitos alunos de colégio brasileiro pensando em estudar fora, e aí você Uhum. pode muito bem participar de algum projeto com outro estudante. Hoje, até Uhum. nos nossos programas de preparação, a gente tenta conectar os alunos para que eles conheçam uns projetos dos outros e tenham mais participação. E aí, uma curiosidade, Maria, da onde surgiu essa... Bom, você já me falou, né, do projeto de ciências, foi que você não teve essa curiosidade despertada. E o outro projeto dos animais, da onde que veio essa ideia? Você já gostava muito de animais ou foi uma coisa meio aleatória? Como é que foi?
Eu gostava muito de animais e eu tive um cachorrinho que morreu. Aí eu queria fazer uma coisa com animais. E aí eu acabei adotando uma das cachorrinhas desse abrigo, que foi bem legal. E de vez em quando eu ia adotava um deles, se eles estiverem doentes. Tipo, esse abrigo tinha um sistema que, assim, você podia adotar um cachorrinho por uma semana, porque eles precisavam de um lugar diferente pra ficar. Aí tinha isso. Mas E eu perguntei foi isso isso porque... mesmo. E foram, né, essa você falou que você começou no nono ano e a outra foi no penúltimo ano? Lá pro Junior Year, no penúltimo Uhum. ano. Então, E foram duas aí, atividades que teve bastante um envolvimento mais longo, assim, não foi do dia para noite, foi algo que você criou e se envolveu por não, bastante tempo. elas duraram bastante, e a primeira durou uns 2 anos, a gente tendo realmente visitas e várias coisas, assim, foi bacana. Sempre que tinha um field day na escola, eu ia fazer a feira de adoção, e é isso, então foram bastante festivas. Mas, E eu pergunto porque, assim, muitos dos alunos que eu vejo que tiveram as extracurriculares mais legais, estava muito linkado com algo que eles gostavam de verdade, sabe? Que tinha, é, tipo, um genuíno interesse, que tinha... que combinava muito com você. E dá para ver que uhum, nessas duas aí, é. estava muito relacionado com o seu perfil. E a gente... pode falar, desculpa. Eu esqueci. A parte de ensinar as crianças nos tópicos de ciência, a gente pegou uma parte da pandemia também, então a gente mudou para online. E aí a gente começou a pegar crianças de outros estados para participar também, elas se inscreveram. Não foram muitas, mas tinham até para formar uma turma, a gente teve 2 turmas por um momento por causa dos horários. Mas uma coisa também que eu falei nas minhas applications foi que eu falava muito desse projeto e de outras coisas que eu fazia, experimentos na aula, etc. Em Extender Essay, que é tipo uma pesquisa que você tem que fazer. Eu falava no TikTok, então eu falei sobre isso e eu falava que eu falava sobre assuntos de ciência no TikTok e tudo mais. E todo um motivo por trás também de envolver mais meninas e trazer, sei lá, quando eu expliquei nas applications, tem todo um propósito, mas é complicado explicar. Não, não, até já linkando, né? Quando a gente fala do processo seletivo, ah, as extracurriculares são importantes porque elas acabam servindo de Uhum. base justamente para as redações e para É. essas reflexões pessoais que você vai É ter. isso, mostra muito por que você fez as coisas que você fez. Tipo, tinha coisas que eu nem percebi que tinham esse motivo, mas eu descobri na hora e foi bem terapêutico, eu acho, escrever as anotações, eu descobri muita coisa. É isso que eu ia te Mas perguntar, como é que foi, assim, quando você estava escrevendo as redações, fazendo aí, lembrando, quais foram os principais desafios que você acha uhum. que você teve aí nessa etapa? É, acho que a parte mais difícil, na verdade, foi. Primeiro foi decidir um tópico, porque você fica muito pensando assim, se eu colher o tópico errado, tipo, essa redação nunca vai certo, sabe? Mas eu não sei, Uhum. sempre tem um jeito de você vai mudando e eventualmente eu acho que ela vai ficar do jeito que você quer. Depende de quanto tempo você tem também pra fazer, porque eu tive um pouco de problema, eu fiz as coisas um pouco corridas. Mas, e também ser, tipo, não usar espaço que você não precisa, é, ser bem direto com o que você quer falar e ao mesmo tempo trazer bastante sobre você. É bem difícil assim, tentar balancear, ser direto com o que você quer falar e não listar as coisas e tentar ser um pouco mais profundo. É bem complicado. Mas E essa ajudou muito a parte, fazer isso com daqui pra fora, porque a pessoa que corrigia as redações, acho que foi Tati, Thalita, uma coisa assim, esqueci agora. Mas imagina. ela ajudava bastante. E eu sempre mandava ela respondia rápido, e aí eu corrigia, aí eu falava, tipo, ia e voltava a redação várias vezes, mas era bem bacana. Era isso que eu ia perguntar, como a importância de ter alguém nessa etapa. Você consegue lembrar de algum exemplo, assim, de algum, tipo, teve alguma coisa que mudou muito de dicas Uhum. mesmo, ou de, tipo, Maria, esse caminho não tá indo certo, ou de repente você Uhum. pode abordar por aqui. Teve alguma coisa que foi... Acho que é. Teve muito, eu lembro de, tipo, apaga essa, essa parte aqui que não precisa. Você já falou isso antes. Ah, Acho que também muito na estrutura de o que falar primeiro, o que falar antes. E uma coisa que ela falou também, que eu lembro, era começar com contexto, tipo, alguma historinha, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa que não seja começar direto já no assunto. É. você tem que chamar atenção, né? No final das contas, Uhum, os admissions officers vão ler centenas de redações e não pode ser mais do mesmo. Tem que ser algo que te traga mesmo, prenda a sua atenção. E uhum, tem, apesar de não é uma receita de bolo que nem, né, tipo, tão quadradinha quanto, por exemplo, a redação do Enem, mas tem sim algumas uhum, estratégias aí que são importantes. E ainda falando um pouquinho de processo seletivo, Maria, até quando a gente estava conversando antes, você me falou que, né, a parte acadêmica era algo que sempre foi um ponto muito importante para você, que uhum. te desafiou bastante.
E você falou um pouquinho ali no começo, a gente sabe o quanto os alunos, né, têm o SAT, que é um ponto muito importante, especialmente para alunos de currículo brasileiro. Conta para você, que eu acho legal que você tem um caso diferente de grande parte dos alunos. Conta como é que foi no seu processo SAT, quais foram as estratégias que você acabou utilizando. Eu sou, sei lá, eu fui muito. Eu não estudei nada para o meu SAT, foi muito minha culpa. Mas eu sei que eu fiz SAT 3 vezes. A primeira foi tipo 1.370. Aí a segunda vez foi 1.400. Aí a terceira vez eu não estudei no meio, eu entrei 1.400 de novo. E aí eu só não Ó, que só mandei. não é uma nota ruim, Maria, 1.400 é uma boa nota. Não dá Eu pra dizer que mandei você para não... as minhas safety schools. Então eu mandei para, eu acho que eu mandei para 50% das escolas provavelmente. Eu não mandei para Stanford as Ivy League, sei lá, Uhum, e foi isso. Mas eu também não sei, eu acho que não era o meu forte. Então, talvez acho que a parte do inglês foi bem puxada para mim no SAT uhum, e o tempo também era foi bem puxada. Mas eu tive a opção todo mundo teve a opção de não mandar no meu ano, na primeira faculdade. uhum, E eu conversei muito com o pessoal daqui para fora e com a minha counselor da minha escola, que sabia bastante da IB e tudo mais. E porque eu teria as notas da IB, que seriam um standard test. Eu não uhum, teria tanto peso assim, não mandar o SAT. Porque quando você vem de outro país, é muito difícil para eles saberem como comparar o currículo da sua escola com o que os ensino médio americanos têm e tudo mais. Então, ter uma nota de um standard test pode ser muito bom, mas também ter a opção de não mandar, se você achar que o seu currículo, que o seu currículo já é bom e suas notas talvez, e se você tem algum diploma com o IB, ou se você estudou aqui por um tempo e fez AP, eu acho. Acho que tem essas sim. duas situações. Mas eu não sei como tá esse ano agora com uma coisa do SAT, se ainda é Hum. opcional. Para algumas universidades eles ainda tratam como Uhum. opcional, sim, mas é muito nessa linha que você falou e que a gente vê muito, né, assim, alunos de currículos brasileiros Uhum. que, de repente, corre o risco da universidade não saber exatamente o quão rigoroso é o seu Uhum. currículo. O SAT dá uma segurança para essa universidade que ela vai falar, ah, tá, poxa, eu entendo o quão difícil é esse currículo. No seu caso, eu acho legal de trazer justamente por conta disso, por ter o IB você teve uma boa nota na IB também, e isso ajudou que a faculdade já se sentia mais segura. Então, é interessante ver que sabe, não tem um padrão assim exatamente, então vai muito caso a caso mesmo. Uhum. É, Tô pedindo é, pra falar mais devagar e eu falo muito rápido, eu sei. É um problema na minha vida. E acho que outra coisa também com o SAT é que as faculdades reconhecem que não diz muito do que você sabe. Tem uma quantidade muito pequena de assuntos, tipo inglês, matemática e um pouco de ciência. Então, acaba não sendo assim, se a sua faculdade acha que é opcional e se você realmente não tirou uma nota que você acha que você queira mandar, é, eu acho que não doeria mais mandar uma nota que você acha que não seria boa para aquela faculdade, talvez, do que não mandar. sim, E as faculdades, até para, eu descobri recentemente que até para tem um teste que você faz depois que você se forma para graduate school, que seria para um PhD, etc. Eles também não estão, muitas faculdades não estão pedindo mais esse teste. Então, acho que no geral os standardized tests estão caindo bastante na prioridade que as faculdades dão, porque eles são muito sei lá, standard. sim, Mas sim, né? as universidades estão cada vez tendo mais esse olhar e não querendo penalizar mesmo os Uhum, estudantes, mas acho que super importante para quem está vendo é uhum, entender muito cada contexto, de fato, sabe? Entender cada uhum, contexto, da onde você está mandando, o quanto essa uhum, universidade conhece a sua escola, o uhum, quanto ela consegue entender, né, a rigorosidade uhum. do seu currículo. Então é legal ver que tem vários tipos É. enfim, de histórias e possibilidades diferentes dependendo de onde você vai aplicar. E É meio aí, complicado, saber, eu acho. sim, não Foi muito é... tenso pra mim decidir ou não. Porque é um grande risco, eu acho. Até porque eu acho que eu fui uma das primeiras turmas a não mandar, que eles deixaram opcional por causa do Covid, ou talvez acho que é do ano passado, a do ano antes de mim, não sei. Mas eu Uhum. lembro que foi bem tenso, assim, a decisão. Mas eu também lembro que eu não queria estudar para o SAT, então eu aceitei que eu não ia mandar. Mas, Unir o útil ao agradável, né? E, e e aí? aí, Maria, né, depois de todo esse processo,
além de Stanford, você foi aprovada em várias outras universidades, né? Uhum, Chegou em algum momento, antes de você definir Stanford, de dar uma uhum. balançada, de pensar em alguma outra? E se sim, qual que foi? Ou quais que Eu foram? levei, eu levei 24 horas para aceitar ir para Stanford, mas eu pensei um pouco em ir para Georgia Tech, até depois de eu ter aceitado, porque eu acho que quando você escolhe a faculdade tem muito do prestígio e do nome, mas é, por outro lado, tem muitas outras opções de faculdades que talvez sejam menos conhecidas, não que o Georgia Tech não seja, mas que também tem professores ótimos e às vezes dão atenção maior para undergrad, que seriam que tá fazendo tipo, na minha idade antes de você se formar. Porque muitas Uhum. faculdades grandes, tipo Stanford, sei lá, MIT, muitas faculdades são muito de pesquisa, às vezes focam muito mais em graduate students, seria um pessoal mais velho que tá fazendo, realmente trabalha aqui com pesquisa, etc. Então, esse foi um pouco que ficou na minha cabeça, talvez. Mas eu também, eu falei com muita gente de Georgia Tech. Tem uma moça que me mandou uma cartinha, uma camisa, e eu fiquei muito triste que não ir. Mas, e eles tinham um programa bem legal. Eu também moraria lá, se tivesse ido, eu teria morado num lugar que todo mundo quer fazer pesquisa e eles dão algumas aulas dentro do dorm para você saber, tipo, técnicas de laboratório, muita coisa assim, que seria bem interessante. Mas eu vim pra cá. Mas demorou 24 horas para você mudar de ideia, né? Aí, depois que eu aceitei, eu ainda fiquei pensando, mas eu sabia que eu não ia pra outro lugar, minha mãe também ia me matar. Eu não ia pra outro lugar, não tinha, eu quis vir pra cá desde que eu tinha uns 12 anos. Que legal. Então Eu era nem Dream falei School disso. mesmo. Que legal. É. Que legal. E aí, fazendo, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais da sua experiência em Stanford, mas trazendo todo um contexto, olhando para tudo que você fez no seu application, se você conseguir, eu achar, tiver tipo um diferencial principal, que você fala, putz, eu sei que é um conjunto de fatores, é difícil às vezes nomear só um, mas se você falar, cara, aqui é onde eu consigo ver que foi onde mais pesou, que eu fiz mais diferença, que eu acho que isso que tipo, talvez me destacou dos outros, o que que seria? Hum, eu acho que Se com tiver mais de um, certeza. pode falar mais de um também. Tá, extracurricular, principalmente a de ciência, porque foi o que eu falei nas minhas redações, e o como eu consegui juntar essa extracurricular com o meu interesse com causas sociais, que seriam ter mais mulheres na área de ciências. E é muito do como você conecta tudo que você fez para construir como você é. Então, acho que as redações, no geral, mas falando dessas coisas e como você se vende, eu acho. E então, mas Sim. acho que mostrar que você tem, para Stanford principalmente, porque eles ligam muito para isso, mostrar que você tem uma coisa que você realmente é muito interessado academicamente e que você já trabalhou para isso e tudo mais. Eu também falei que eu já tinha feito outras coisas com ciência de materiais, que foi a minha redação final do IB. Eu fiz um experimento com plástico. E acho que eu também tinha feito tipo cursos online sobre materiais, lido livros, etc. Então, acho que mostrar um pouco desse seu interesse acadêmico e como conecta com como você é e outros interesses sociais, talvez. E, é. Mas para esse livro, principalmente, eu acho que mostrar que você correu atrás do que você é interessado, mesmo que também não tenha nada a ver, não tenha nada a ver com o que você quer estudar. Eu conheço gente aqui que falou que gostava de borboleta, sei lá, e eles provavelmente fazem computer science agora. Mas qualquer interesse que você tenha aí, que você mostre que você corre atrás de saber mais, de conhecimento. Acho que é o que eles querem muito saber aqui. Não, e você trouxe uma coisa que a gente fala muito aqui, que tem que estar tudo muito conectado, muito Uhum. amarrado, sabe? O application tem que É. fazer sentido. Isso é uma coisa, a gente tem um dos nossos orientadores de geração, o Jamal, né? Ele foi admission officer de uma universidade, e ele fala que eles estão sempre né, procurando Uhum. porque não está conectando, inconsistências. Então, ter uma application muito consistente com quem você é, né, com as suas Uhum. histórias, com as suas atividades, conectar muito bem isso, Uhum. é fundamental. E agora falando um pouquinho, assim, né, desse primeiro ano que você teve em Stanford, Maria, como que foi, como que está sendo a adaptação aí numa nova universidade, uma nova vida? É difícil, mas é divertido também. Tá, vou do começo. Uma coisa quando eu cheguei aqui, muita gente me falava que se você fez o IB, seu primeiro ano de faculdade, provavelmente vai ser mais fácil do que o IB, vai ser mais tranquilo. Não é. Porque se você faz algumas aulas assim, você vai pular as matérias que seriam tranquilas. E talvez se eu não tivesse pulado, teria sido realmente muito fácil. Mas você acaba pulando, aí você já cai de cara nas matérias mais difíceis. Não são mais difíceis, mas E é isso, eu achei bem puxada. É, bastante dever, bastante.
conteúdo. As aulas aqui vão muito rápido, porque a gente tem o quarter system, então a gente tem, tipo, 3 semestres, 3 unidades. Mas, mas, por outro lado, também tem muita gente nessas aulas, então tem sempre alguém que você pode pedir ajuda. O pessoal aqui se ajuda muito. Tipo, te dão uma resposta de dever, assim, se você pedir, vão te dar. Não falei isso. Mas acontece. E o pessoal é muito tranquilo, todo mundo quer ajudar todo mundo. É bem bacana, assim. Acho que o pessoal gosta de ajudar. Muita gente aqui, acho que já teve a experiência de perceber que quando você ensina alguém alguma coisa, você acaba aprendendo também. Legal. E é o pessoal bem tranquilo com isso. Acho que o pessoal, todo mundo gosta de que tá estudando também, então é Uhum. divertido de discutir a resposta de dever, etc. E é, os testes são longos. Tem 3 testes no ano todo. E aí tem dever de casa que conta. Isso são para as matérias grandes, assim. Tem algumas matérias, tipo, artes, tem algumas matérias que são mais diferentes de como elas funcionam, mas os core classes. E é bem puxado, é bem estressante no começo. E eu acho que eu só comecei a me acostumar a ter uma rotina melhor de estudo no meu último quarter, ou seja, lá pro final do meu ano. Mas, em outro lado também, que você consegue muita oportunidade de coisas sem você estudar, fora de aula, etc. Você consegue fazer pesquisa, você consegue participar de clubes, você conhece muita gente que está fazendo projetos muito interessantes que você pode querer participar. Tem muita organização de estudante, coisa para Sustentabilidade. sustentabilidade, que muita gente aqui interessado. Tem até um clube de moda, eu participei por um tempo, mas aí eu saí que eu não chamei. Mas tem muita coisa para fazer. E eles te dão muita oportunidade, tem muito trabalho no campo, se você quiser estudar enquanto você trabalha. Eles não pagam mal, comparado a muitas coisas, eles pagam bem até. Agora, Uhum. morar aqui é caro, então tudo que você vai comprar aqui vai ser caro, comida. Mas, é, e fora a oportunidade de pesquisa e trabalhar, mesmo se você não conseguir uma pesquisa paga ou uma pesquisa que te dê unidade, tipo, crédito escolar, se você mandar um e-mail para alguns professores, alguém vai responder e provavelmente você vai conseguir uma posição para, sei lá, pelo menos ajudar com coisas no laboratório, etc. É bem comum, o pessoal manda e-mail para um monte de professor. E é isso. Legal. Não, você trouxe vários pontos que aí eu quero voltar em alguns deles, que acho que tem bastante coisa que eu imagino que o pessoal aqui tem interesse em entender, tipo, como funciona. Então, você explicou, né, que você, por ter o IB, por ter feito esse currículo, você conseguiu pular algumas matérias. De uma forma geral, Maria, aí em Stanford, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, né, são muito gerais mesmo, né? Se você não tivesse pulado isso, você teria esses anos mais gerais. Você já tá, né? Já começou por conta disso a fazer aulas relacionadas ao seu major. Como que é isso aí em Uhum. Stanford de uma forma geral, assim? Depende muito de quão paranoico você é para completar as matérias que são required por seu major. Então, depende muito de você. Tipo assim, querendo ou não, você tem tempo. E pode parecer que não. Muita gente tá correndo pra, ai meu Deus, eu quero fazer 3 required classes esse quarter. Eu vou, tipo, acabar todos os meus required courses em 2 anos. Eu quero me formar mais cedo pra não ter que pagar mais uma mensalidade. Tem gente que pensa assim, mas se você fizer com calma, tipo, eu peguei aula de arte uma vez, mas eu peguei uma aula de psicologia, que foi uma das melhores aulas que eu tive aqui, muito massa. Sempre tem alguma Legal. conversa que eu falo alguma coisa dessa aula. Mas, e querendo ou não, às vezes, essas aulas que parecem que não tem nada a ver com o que você quer estudar, contam para os requerimentos da sua graduação no geral. Porque aqui Uhum. é, tipo, um liberal arts school, então eles te obrigam a fazer algumas aulas em campos, em áreas diferentes, que você tem que fazer umas aulas de escrita obrigatórias, tem que fazer aulas de argumentação, você tem que fazer pelo menos uma aula de criatividade, uma aula Uhum. de tipo, discussão ou de pensar nos problemas do mundo, coisa assim, sabe? Que você tem que fazer de qualquer Uhum. forma. Então, querendo ou não, você acaba explorando outras matérias. Muita gente aqui gosta de falar também de fazer um double major ou fazer um minor, então você acaba pensando nisso, aí você acaba querendo pegar uma aula extra. Eu quase fiz um double major de design de produtos, daí eu peguei uma aula de design de produtos que foi muito massa. E e querendo ou não, você consegue fazer as suas aulas para o seu major, que seria para o seu degree, bem tranquilo. E Legal. tem Então, bastante tempo. então tem bastante flexibilidade, legal. E aí você comentou muito que esse começo foi puxado das aulas. Fazendo um paralelo aqui do que você lembrava do que tinha do Brasil,
foi mais diferente, assim, puxado? Você falou, cara, isso, tipo, eu não esperava que fosse assim, ou foi mais do que eu esperava? O Uhum. que foi diferente? Hum, em questão de morar aqui ou da faculdade? Primeiro das aulas, né? Tipo, de aula, assim, sei lá, Tá não sei, bom. tem muito... já me relataram, tem muito paper para você escrever, muito livro para ler. Teve alguma coisa que foi diferente que você tinha aqui no Brasil e falou, cara, isso É, pegou mais do que eu imaginava. Às vezes eu pode não acho ter tido que também. eu acho que em questão de paper e as aulas de escrita você escreve bastante, mas nada que eu achei que foi assim muito diferente do que você tinha que escrever no IB, ou eu acho que escrever pra mim também é mais tranquilo. Não que eu Uhum. seja boa, eu acho que eu sou péssima, mas eu consigo fazer mais rápido, que talvez seja por isso que eu sou péssima. Mas acho que a quantidade de dever é grande. Na minha escola, muita escola brasileira, dever não conta pra nota. Na minha escola, algumas aulas contavam. Aqui, todo dever conta pra nota. É muito difícil. Algumas aulas, muito raro não contar. Eles, toda semana, tipo assim, você acaba um dever e você recebe outro. Aí você tem a semana pra fazer. Aí você acaba, recebe outro, tem a semana pra fazer. E, Uhum. então, assim, você tem sempre aquela mesma quantidade de dever, praticamente. Algumas aulas vão botar mais coisa na semana, outras nessa, mas as suas aulas core classes, que são as suas aulas mais importantes, assim, vão ter sempre esse cronograma, diríamos. Então, Uhum. é bem tranquilo, até pra você se organizar. Você sempre sabe que você vai ter alguma coisa pra entregar esse dia. Então, isso é bem legal. Eu não me estresso muito com esquecer de alguma coisa. E acho que uma coisa bem diferente também, por ser uma faculdade, e é uma faculdade grande, não é gigante, tem faculdades maiores, mas as aulas, algumas aulas são bem cheias, principalmente química orgânica, meu Deus, muita gente nessa aula. Você nunca vai falar com o professor. Você pode, mas você tem que correr atrás um pouco disso, mas sempre Uhum. tem office hours, que é um tempo que você tem para tirar dúvidas e se não for com os professores em si, vai ser com os TAs, que são tipo os auxiliares dos professores, então, mas algumas aulas são bem grandes, e aí fica um pouco. Você não conhece, talvez, também os professores, essas aulas maiores. Mas, por outro lado, também tem aulas bem pequenas, que você conhece os professores super bem. E outra coisa que eu queria falar. Sim. Mas é Bastante coisa. basicamente isso. É. Não, não, e essa parte aí das aulas, né? É bem comum em algumas das aulas introdutórias, especialmente, que não são ainda específicas do seu major, não só em Stanford, mas em outras universidades Uhum. também, delas serem um pouco maiores, e aí, quanto mais você vai entrando nas específicas, É. elas acabam diminuindo. Um outro Uhum. ponto que você abordou, Maria, que acho que eu até vendo chegar algumas perguntas já um pouco relacionadas a isso. Você falou que a recepção do pessoal aí foi muito boa, né? A interação. Então, tem Uhum. algumas perguntas aqui, né? O Manuel perguntou como foi a socialização na Uhum. universidade. Até perguntou aqui o que mais te ajudou. Tem mais Uhum. alguém aqui. Mais alguém perguntando como é que é o student life, é uma pergunta anônima em É. Stanford. Ok. Então, acho legal trazer um pouquinho dessa parte da adaptação, de como foi o acolhimento, porque uma coisa que eu já ouvi, alguns alunos têm medo, essas faculdades, tipo, muito seletivas, muito fortes, todo mundo, né? Tá todo Uhum. mundo só pensando no seu, tal. Você já até trouxe um pouco disso, mas conta um pouquinho como foi o acolhimento dos professores, Eu do acho pessoal, e que como é que é a vida por aí. Essa parte. os professores vão falar mais rápido, porque os professores são bem tranquilos, assim, eles estão sempre dispostos a te pergunta, ou se você quiser marcar um horário, responder e-mail. Às vezes eles não veem seu e-mail, então não vão responder, mas fora isso, o seu advisor também é bem tranquilo de ter reunião com ele. E, os alunos em si, quando você chega aqui, todo mundo quer conhecer todo mundo, então você vai falar com muita gente. E é bem bacana, você conhece gente que fez várias coisas bacanas e que é, tipo, uma galera que é muito inteligente, assim, você fica, meu Deus. Mas com o tempo, acho que você vai formando seus grupos de amigos, mas todo mundo sai junto. Tem muitas festas no campus, tem muitas festas que são para todo mundo, tem muitas festas que não são abertas também, que são só para quem tá em Greek Life. E Greek Life também aqui é bem tranquilo, assim, não é, principalmente para meninas, eu acho que eu não sei jeito de fraternidade, mas as sororiedades são muito mais tranquilas, não tem aquela coisa, tipo, ninguém vai te fazer limpar uma sala, ou, quer dizer, você pode se voluntariar para depois de uma Uhum. festa, mas, tipo, ninguém vai ficar puxando seu saco e é tudo muito bem tranquilo. Não é que nem filme, que é um monte de gente maluca, que vai, tipo, Os filmes tipo, exageram um pouquinho, né? não, tem umas coisas assim, até outras faculdades o pessoal fala que é bem pesado, mas aqui sempre também garante que você vai entrar em pelo menos uma casa, então você não vai ser rejeitado completamente, tem isso. E mas tem bastante festa, tem festa tipo, todo fim de semana. São maravilhosas, muitas vezes não.
Mas também depende muito de você, se você for com seus amigos, se você não vai com seus amigos. Depende de muita coisa também. E, às vezes você fica meio... Tem que entender que você quer muito fazer alguma coisa, mas às vezes não tem, por causa de alguma política da faculdade. Que, por exemplo, quando teve aluno novo aqui para visitar, eles falaram que não podia ter festa, não podia ter nada, porque tinha, tipo, gente mais nova, que é o pessoal do high school que tá vindo visitar a faculdade. E aí não tinha muito o que fazer. Mas, acontece de vez em quando, mas geralmente é bem ativo. E, depende muito de você também. Você tem a opção de ficar tranquilo na sua, ou não. E você diria, então, olha, que em Stanford aí a vida gira muito mais em torno da universidade, é um campus muito mais, tipo, Né? que vira tudo da universidade. Você É, mora, até falando disso, você mora aí no dormitório? aham. É legal, é divertido, assim, você conhece... É legal conhecer gente, você... Pessoal no hallway, você passa no corredor, conhece pessoas, as pessoas que você divide quarto. Tipo, no verão, nenhuma das minhas amigas super próximas estariam aqui, daí eu não escolhi minha sala de quarto. Mas também... Ai, meu Deus, tá. Tem uma coisa também que são os neighborhoods, que divide mais ou menos onde você pode morar. Então, se você tem amigos que não moram nesse neighborhood, você tem que fazer todo um processo para mudar, para poder morar com eles. E você só pode mudar uma vez. Então, uma outra opção é você morar em lugares que não tem requerimento de neighborhood, que Uhum. seriam, tem 2 prédios aqui, que são assim, qualquer pessoa pode morar lá com qualquer grupo de pessoas, mas tem um pouco disso que o pessoal reclama bastante, porque não faz muito sentido, é novo, é bem confuso, mas é basicamente um motivo para você não poder morar em alguns lugares no campo. Mas eles estão revendo isso também, toda hora eles falam que estão vendo a estrutura disso, então é uma coisa nova. Mas, muitas outras faculdades têm, acho que o UPenn tem isso, alguns aí tem. Sim, eu entrevistei um aluno recentemente de UPenn que ele comentou sobre Aham. esse modelo. E deixa eu perguntar, você falou, né, também um pouquinho sobre essas outras experiências e oportunidades fora de sala de aula que são muito conhecidas aí nas Uhum. universidades no exterior. E você faz algumas pesquisas, né? Quais pesquisas que você já Uhum. fez e está fazendo no momento? Eu comecei no meu segundo quarter aqui a trabalhar nesse laboratório, que é o mesmo laboratório que eu tô agora, mas com outro programa. Então, nos primeiros 2 quarters trabalhando lá, eu tava trabalhando com é, células solares, não sei se eu falo assim. Células solares, Mas, eu acho que seria essa oh, tradução mesmo. para energia solar, e eles essas células são feitas de um material que não é silício, chamado perovskite. Então, a gente está testando esse material diferente e uma forma diferente de aplicar esse material, que é botando ele como um spray. Então, que é mais rápido, prático, barato, etc. Então, meu trabalho Bem era... específico. É, meu trabalho era matar as células, era botar elas sobre condições extremas para ver quanto elas iam degradar e medir a eficiência. Então, eu fiz isso por 2 quarters. E agora o que eu tô fazendo é um pouco diferente, é descobrir um jeito de conseguir cortar essas células em camadas bem pequenininhas para a gente poder olhar ela em um microscópio que tem aqui, que é tipo gigante, muito caro. E, e aí você consegue ver muito bem, tipo, como cada camada interage com a outra, etc. Mas basicamente eu tenho que descobrir o jeito de fazer ela ficar bem fininha. E é difícil porque esse material quebra muito fácil. Eu juro que eu fiquei tentando pensar em como que é esse processo interessante, mas assim, poxa, super, completamente relacionado com as suas áreas de interesse de Uhum. estudo, né? Então, É, engenharia de materiais, então imagino que, poxa, no primeiro ano de faculdade é desse tipo de oportunidade super legal. uhum. E uma outra coisa que muita gente me pergunta também, como para você conseguir essas oportunidades? Tipo, o que você teve que Uhum. fazer? Foi muito difícil? Teve que um super processo seletivo? Como que você conseguiu? Uhum. É isso. Foram 2 processos diferentes. Então, aqui tem vários applications para vários departamentos diferentes que você pode aplicar e tentar conseguir um, um, um- uma posição dessa em um laboratório ou alguma coisa do tipo. Tem muito para computer science. E esse tem tipo, várias opções de projetos que você pode fazer o ano todo. Esse do meu departamento é mais novo. Não são todos os departamentos que tem, eu acho que o meu é um dos poucos. Alguns outros tem também, mas não são todos. E Uhum. então no primeiro quarter foi uma que era durante o ano acadêmico, então eu apliquei e foram 3 pessoas que passaram. Esse foi, acho que foi mais competitivo do que o do verão, acho não, com certeza.
E eu conheci muita gente que não passou e tudo mais. Foram 3 meninas até, foi legal, pelo menos. Mas, e foi também um projeto mais novo, então eles aceitaram menos gente para começar no meio do ano e tal. E o verão, pro meu departamento passaram 25 pessoas de 75, por aí. Que foi uma aceitação maior do que a do outro, mas também esse já é um projeto, já é uma oportunidade que tem todo ano, e é bem tranquilo, bem organizado. Então, eles tipo, sempre pegam mais gente. E é isso, as duas oportunidades são pagas, e eles pagam bem até, Legal. considerando que você pode escolher suas horas bastante, pelo menos pro que eu tava fazendo, você escolhe suas horas, tinha semana que eu nem ia, não fazia nada, porque tinha que esperar alguma coisa ficar pronta. Mas era bem tranquilo, assim. Eles também entendem que você está estudando enquanto você está trabalhando, então é super tranquilo, ninguém vai ficar puxando seu saco, você não fez 8 horas por semana. Tem uma flexibilidade, assim, de compreender o contexto do estudante. Gigante, é bem tranquilo. Principalmente para pesquisa de laboratório, eu acho que com certeza tem outros trabalhos no campus que não são tão flexíveis como trabalhos, se você for trabalhar realmente, é uma coisa que você recebe por hora, então você tem que... Mas é muito fácil de você assim, ai meu Deus, eu não posso trabalhar hoje porque eu tenho uma prova. E aí você consegue, é tranquilo, sabe? Mas Não, legal. Não, ótimo. E aqui, Maria, vou começar, já vi que estão chegando bastante perguntas, então vamos começar a Uhum. responder as perguntas aqui do pessoal. Teve bastante gente, Maria, que perguntou aqui, é uma dúvida muito comum nas palestras, sobre bolsa de estudos. Aí Uhum. falam, sei lá, você chegou a aplicar para a bolsa em Stanford? Se você quiser, você pode explicar. Depois eu complemento também como que Tranquilo. funcionam as bolsas, porque está todo mundo perguntando como que é a bolsa em É, Stanford e tal. eu não apliquei para bolsa Stanford porque eles só dão bolsa de necessidade aqui. Então, se você pode pagar, você não pode aplicar, basicamente. O que, para estudante internacional é mais complicado, assim, porque eles não são need blind. Então, eles consideram se você precisa ou não. Então, se você puder não precisar, é melhor para você entrar. Mas, e então, assim, até se eu quisesse, eu prefiro não correr o risco de aplicar para uma bolsa. Minha mãe falou que eu não precisava. Então, é isso. E algumas outras faculdades eu apliquei para bolsa de mérito. Apliquei não, eles só dão, eu acho. Não, algumas faculdades só te dão e algumas faculdades você aplica. Mas algumas eu consegui, outras não. E é isso. Sim, legal. Complementando só o que ela falou aqui de Stanford, normalmente essas faculdades, né, como Stanford e muitas das mais seletivas, eles não dão bolsa por mérito, porque todo mundo que é aprovado já tem notas muito altas, acaba tendo um mérito acadêmico, e aí eles têm essa bolsa por necessidade financeira. E Stanford é uma faculdade que, para alunos internacionais, tem menos fundos, vamos dizer assim, se comparado com Harvard, por exemplo. E a Stanford vai perguntar o quanto você pode pagar, e realmente o que a Maria falou faz sentido. Alguém que não precisa de bolsa em Stanford, Uhum. em teoria, em teoria não, vai ter mais chances porque eles têm menos fundos, né? Então lá Uhum. a ajuda não precisar, enfim, Uhum. poder, né, ah, Uhum. pagar. E eu vou até colocar aqui, como eu vi que tem muita gente perguntando sobre bolsa, pessoal, a gente tem um webinar específico aqui, que é até legal para vocês assistirem, coloquei o link, que tipo, explica exatamente todos os tipos de bolsa, as Uhum. modalidades, então dá para... Querendo ou não, a maioria das pessoas aqui tem alguma bolsa. Até estudante internacional de outros países ou brasileiros que são amigos meus. Talvez não cubra tudo, mas eles conseguem alguma bolsa. É muito comum, assim, é bem... Eu acho que não é tão... acho que não é tão pesado assim, pelo menos pra você conseguir alguma coisa. Tipo, você não precisar de uma bolsa 100% também. Mas Uhum. a maioria das pessoas aqui pagam uma parte e recebem outra. Tem gente que tem 100%, mas... Eu lembro a gente ter uma aluna, Alessandra, talvez você conheça a Alessandra, Alessandra É... esqueci o nome dela, Moranti, não, agora, bom, me fugiu o sobrenome dela, mas ela é de 3 anos atrás, que ela se preparou conosco, Uhum, ela teve uma bolsa, não foi integral, mas foi uma bolsa generosa em Stanford. Então é uhum, possível, sim. acho que meus amigos brasileiros, muitos têm. E muitos também. Tem muita gente que. Muita gente que conhece aqui que é dos estudantes brasileiros, também morou aqui por um tempo, então consegue bolsa como cidadão americano, que facilita mais. É. Né? Aí tem uma pergunta anônima aqui, se você puder, né, trazer, acho que tá Uhum, legal, como foram seus essays para Stanford e se você uhum. recomenda focar em algum ponto específico que eles valorizam. Acho que são duas coisas que aqui valorizam muito. Você mostrar que você é uma boa pessoa, que você, tipo, vai tratar todo mundo bem, tratar todo mundo igual. E interesse acadêmico, correr atrás de conhecimento de coisas que você quer saber. Tipo, ser uma pessoa curiosa, basicamente.
Eu tinha até visto um vídeo antes de eu aplicar que falava sobre essas duas coisas. Acho que era alguém sempre falando que... Alguém do Office de Admissions falando que essas horas, duas coisas muito importantes. Então, eu falei muito... Eu tentei... Acho que minhas redações de sempre foram as que eu mais botei trabalho, e Energia. energia e pensamento. Então, foi a que eu fui mais pessoal também. Eu falei de alguns assuntos mais pessoais, então acho que consegui falar um pouco dessa parte de inclusividade. Não seja tão direta, assim. Não sei explicar, mas dá pra você falar também que, tipo, você ama todo mundo e você trata todo mundo bem e trata todo mundo igual, mas tenta trazer alguma história da sua vida, de por que você acha que isso é importante. Tipo, talvez no momento que você se sentiu que você precisava ser acolhido por alguém, algum, sei lá, alguma coisa assim. E o outro lado é o lado acadêmico, que não é pra mostrar que você é um gênio em nenhum assunto, mas que você é curioso, que você tem algum interesse. Às vezes é muito bom também ter um interesse muito específico. Então, se você acha que é uma coisa muito nada a ver que você gosta, às vezes é bom você falar sobre isso. E Uhum. é. Sim, não, a gente fala muito, e devem ter te falado isso na hora que você estava nas redações, a gente usa um termo que é o show don't tell. Então, é Uhum, importante você é. mostrar as suas ações para deixar que o admission officer, né, ele tome as Uhum, conclusões ao invés de ficar meio que se uhum, gabando e falando das coisas. Então, acho que essa uhum, é a linha mesmo. O Manuel perguntou aqui, como que é um dia típico seu aí na universidade, Mariana? Dia... uhum. Pode pegar o dia mais padrão, se é que tem algum dia, tipo, você estuda de manhã, você estuda à tarde, É, você se desloca muito dentro do campus, quantas horas você agora. trabalha, como que é um dia... Não agora, né? É Agora isso, acho que então fica tá. diferente. Tá Pensando normal. no normal. Você pode falar depois como é que Ah, tá agora no summer também, mas acho que é legal do normal. tá. Uma coisa também é que depende muito da estação. Quando tá frio, eu tento dormir mais. Às vezes eu até perco as primeiras aulas do dia. Eu só vou dormindo pelo dia. E se tá calor, eu fico um pouco mais motivada. Aí eu saio e faço minhas coisas. Mas é muito. Tá, você acorda, aí você provavelmente não vai tomar café, porque você não vai tentar tomar café, a não ser que você seja uma pessoa que gosta de acordar de manhã e gosta de acordar cedo. Então, pra mim, né? Eu acordo, eu não tomo café, vou pra minha primeira aula, eu volto, almoço, vou pra minha segunda aula, provavelmente uma terceira. Aí, de vez em quando, se eu tiver um tempo entre aulas, que não é um tempo gigante, tipo, não dá pra ir pra academia, mas dá pra eu estudar. Eu fico em algum lugar mais perto da próxima aula, estudo. Aí eu vou pra academia às vezes de noite, um pouco mais tarde. Tem gente que vai de manhã, não vou de noite. Mas aí se for sexta ou até uma quinta, às vezes, ou fim de semana, saio, vou pra festa, às vezes. Às vezes eu só fico no meu quarto vendo Netflix. E é isso, às vezes eu estudo, é bom. Mas geralmente eu faço meus deveres um dia antes do dia que é pra entregar. Então eu termino, aí no dia seguinte, às vezes eu pergunto algumas coisas pros meus amigos. Às vezes não tem tempo, às vezes eu termino de madrugada. Porque às vezes a deadline é de manhã, então tem muito isso também. Mas se eu não tiver super corrida para entregar algum dever, meu dia vai ser praticamente assim, e aí de vez em quando eu paro de tudo. Se eu tiver que trabalhar no dia, eu vou tentar achar um horário entre as minhas aulas, provavelmente. Tem um dia de eu ir de noite para laboratório. Teve dia de eu sair 10 horas da noite do laboratório sozinha, só tinha eu lá. E é isso, é muito. Depende do como você está se sentindo também. Tem gente que talvez seja mais organizada de conseguir ter um horário certinho. Eu fiz vários calendários, mas eu não consigo seguir eles. Então acaba indo no jeito que se encaixa no meu dia, basicamente. Mas é isso, comer e estudar. Tem um tempo para você também. Se você fizer algum esporte, você faz isso. E trabalhar. É isso. Vanessa, eu Uh, fiquei impressionado com uma coisa. Você falou do frio em Stanford, você está na Califórnia, eu estudei não, em eu sou Missouri. ridícula com isso. Você tinha que. Bom, mas É você é de uma Salvador mentira. também. Você é de Salvador também, Ah, que tá, faz sentido. É tem isso. esse Todo lado, mundo. né? Agora faz todo sentido, porque vocês me falaram muito. Califórnia vai ser bem parecido com o clima daqui, só que vocês são de São Paulo. Então, e eu estou aqui passando frio. Até de noite, eu acho que eu durmo com. Tá, verão, mas eu durmo com uma coxa super grossa, porque eu abro a janela também. Mas é aquela coisa, você quer que esteja frio pra você poder se aquecer, sabe? Não é que eu Uhum. precise, mas no verão, outono, até o fall aqui eu achei frio. Achei bem frio, principalmente de manhã, de noite, ir pra festa de noite, porque você quer ir bonitinha, então você não vai usar mil casacos. Aí você passa frio. E é isso. Não, de fato, nos Estados Unidos, de uma forma geral, né, mesmo na Califórnia, você vai ter as quatro estações Uhum. muito mais É. próximas e definidas do que aqui no Se você for Brasil, para né? São Francisco também, São Francisco é bem frio, sempre, até no verão. Não eles chamam fog, é meio assim, você não sente muito sol, pode estar calor, meio abafado, mas você não sente o sol.
E geralmente é frio mesmo. Uma outra coisa também, se você estiver andando de bicicleta ou de scooter ou alguma coisa assim, fica muito mais frio que vento em você. E aqui todo mundo anda de bicicleta ou alguma coisa elétrica. Eu tinha um skate elétrico por um tempão, eu tô emprestando para um amigo agora. E a outra amiga minha tá me emprestando um scooter elétrico. Então é isso. Só pro verão a gente É, trocou. Mas, Maria, eu é, quando você fala do frio, porque onde eu estudava fazia -30. E aí eu não, olhei, então mas é o nunca iria. frio muito frio. É muito frio. Eu quase fui Ah, pra Londres pra estudar lá, e aí agora eu percebi que eu não teria nenhuma condição. Eu não iria pra lá nunca, eu não ia sair no meu quarto nunca. E é isso. Mas, mas é importante cada um saber, porque de fato impacta aí na sua experiência. Maria, a Marcela fez uma pergunta aqui, que eu acho também uma dúvida que algumas pessoas já me fizeram e tal. Bom, primeiro ela perguntou como é ser uma brasileira em Stanford, e aí ela foi para mim se você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileira. acho que não, acho que o pessoal todo mundo acha a gente bem legal. Não sei. É, também você. Acho que eu tenho muitos amigos que são internacionais. Acho que você acaba passando por isso também. Pessoal, você chega mais cedo na faculdade, aí você conhece mais gente. É legal, você tem muito amigo internacional, muito amigo brasileiro, mas muito amigo americano também, e é bem tranquilo, assim. Acho que a gente tem uma reputação de ser bem divertido, a gente não tem nenhuma reputação ruim aqui, ou o que. É, se você não encontrar com alguém que seja muito, assim, uma péssima pessoa, você vai ficar tranquilo. E acho que o pessoal aqui é muito aberto, tipo, tem muita gente aqui de muitos lugares diferentes, então acho que você não. Não vai ter nenhum problema com isso, até. É. O pessoal Sim. aqui é muito tranquilo. Não, essa é legal de você trazer, que é uma pergunta, especialmente que a gente fala dos Estados Unidos, que eu tenho bastante das famílias, dos alunos, e eu acho que o ambiente universitário já é um pouco fora da curva, né? Porque dentro das faculdades Uhum. tem, poxa, alunos de tudo quanto é lugar do mundo, então a pessoa que está lá já trata diferente, né? Então, É, o que você falou, geralmente quando tem essas perguntas sobre preconceito, é bem raro eu escutar alguém que, tive muito alguma raro. coisa, e geralmente quando tem é bem pontual, assim, uma coisa bem Até porque específica hoje em mesmo. dia também ninguém quer falar nada e arriscar ser expulso. Então, Sim. mas acho que ninguém. Aí o pessoal aqui é muito. Vai ter talvez uma outra pessoa que você vai achar essa pessoa meio assim. Não quero interagir muito, não gostei. Mas, no geral, todo mundo é muito aberto. Todo mundo quer saber bastante também dessa cultura. Muita gente aqui gosta de fazer, tipo, cozinhar coisas para os seus amigos que são de outros lugares. Eu já fiz brigadeiro várias vezes aqui para um monte de gente. Legal. E é isso. Perguntaram também uma outra pergunta anônima, Marina. Não sei nem se você lembra de todas, mas em quais faculdades você passou? Ah, Ah, eu eu, tava. Eu vou com, tipo, Imperial College London, Georgia Tech, Carnegie Mellon, Stanford, um, Illinois, Urbana-Champaign. Eu não lembro mais. Outras faculdades na Inglaterra também. É, eu lembro de algumas aqui que eu vi foi antes. UC San Manchester e. Diego, UC San Diego. Sim, as ICs. Nossa, as ICs eu só apliquei de vez, assim, eu nem lembro muito delas, porque foi tipo um pacote, assim. Sim. UT Mas. Austin, você passou É, também, né? UT Austin, aham. Foi, verdade. E Michigan. Michigan. Ainda bem que você não foi para É, o Michigan, né? Que lá eu ia ia ter. morrer. Eu Já vi. considerei isso, isso foi bem considerado. E Legal. foi um dos motivos que eu fiquei assim, de não querer também pra Inglaterra, que achei que ia passar muito frio. Sim, não, seria com certeza uma experiência completamente diferente. Se você está achando frio na Califórnia, na Inglaterra, você Sim. acha Não, eu muito sou muito mais. besta com frio também, não sei se tem alguém aqui que é da Bahia ou de algum lugar quente assim também, tipo Recife, sei lá. Mas a gente passa frio. E Mas eu acho natural, né? Você está acostumado com o seu dia a dia, né? uhum, Que você viveu a sua vida toda. Então, acho natural mesmo essa uhum, diferença. E, assim, por mais que eu falei, desde que eu voltei, já faz 10 anos que eu voltei, né? Já estou uhum. completamente adaptado aqui ao Brasil de novo. Provavelmente, se eu fosse para Califórnia, eu ia Que sentir bom. frio. É. Aí E, tem uma outra pergunta anônima aqui. Maria X falou isso um pouquinho antes, mas quais foram as suas zonas? ai, tipo, awards, né? Eu sei o que falando, eu fico um pouco confusa. Awards, Eu não isso. sei se eu considero. Eu não tive muita honors, na verdade. Eu fiz muito mais coisa por mim do que participar de, tipo, campeonatos, essas coisas. Então eu tive honors de, tipo, debate de MUN, que muita escola americana tem. E eu acho que foi Uhum. só formato. Aí, futebol, tipo, ganhar campeonato de futebol. Mas nada a ver com nada científico, assim, nada. Não era uma coisa. Não foi nada que eu foquei muito. E eu acho que é completamente tranquilo, tipo, você não precisa ter tudo de tudo. Uhum. E
E os extracurriculares são, tipo, acho que honors extracurriculares se juntam muito, sabe? Porque, querendo ou não, se você tem um honor nisso é porque isso era um extracurricular, provavelmente. Tipo, o debate Uhum. era um extracurricular. Então, sei lá, acaba ficando tudo muito misturado. Mas é. Sim, e a gente sempre gosta de falar aqui que é melhor você ter uma ou duas coisas, dois projetos que você se Uhum. engajou, que você aprendeu, que estão Sim. muito sólidos sobre quem você é, do que ter 4, 5 anos de algumas outras Uhum. coisas que às vezes não tem tanto a ver com você. Então é É. bem variável mesmo, assim, né? Uhum. Eu tive até uma entrevista com um aluno nosso recente que passou em Yale que, cara, ele teve menos projetos, teve honors, então, tipo, completamente diferente, sabe? Uhum. Então cada um tem enfim, uma história aqui. Uhum. É. A, chegou a mensagem aqui, a Marcela falou que ela é de Salvador também, ela pensa muito no Ma- clima. Inverno aqui de Nossa, 24 a 22 graus, né? é isso, mas também, se você não vem pra cá, eu acho que aqui, tipo assim, é um dos lugares mais quentes, assim, e também é perto do mar, então a gente não tem tanta mudança climática de noite e dia. Até tem, mas não tanta com os outros lugares, até mais pro sul, que também ficam frios no inverno e tal. Mas o clima é bacana aqui, e tem bastante sol. É, recentemente teve umas queimadas, acontece também. Isso é um problema também. Dizem que tá chegando pro verão, vai ter muita queimada, tipo, que acontece natural, porque fica quente e seco, e o ar fica meio Uhum. ruim. Então, é isso. Eu não percebi isso ainda, mas é o que dizem. Chegou uma outra pergunta aqui legal, Maria, já Uhum, chegando aqui, encaminhando para o nosso final, mas que eu acho legal você responder, que é uma dúvida que bastante gente tem. uhum, A aplicação das faculdades, que você aplicou para os Estados Unidos, uhum. foi muito diferente do que você precisou nas faculdades do Reino Unido? Foi. Eles, o Reino Unido não liga pra nada que você fez que não tenha a ver com o que você quer estudar. Eles não têm esse começo de ano aqui que você fica meio, descobrindo ainda que você gosta. Então, eles querem que você chegue lá já sabendo coisa. Tipo, já sabendo da sua matéria. Eu fiz a entrevista que eu fiz pra Imperial College London. Eles me perguntaram questões de química. Tipo, questões mesmo que eu tinha que responder. E, e minha redação foi basicamente falando o que eu já tinha feito, o que eu já tinha estudado em relação ao que eu quero fazer, por que eu queria fazer. Talvez alguma coisa que você, tipo, um sonho que você tenha na sua carreira, que você queira descobrir isso, ou alguma coisa assim, se é interessante também, ou de coisas totalmente relacionadas. Eu não falei nada de eu falei, eu acho que o único extracurricular que eu tenha mencionado talvez seria o que tem a ver com ciência, porque eu também falei que eu queria ir para um lado mais acadêmico, então ensinar, ensinar também era um pouco do que eu queria fazer, então eu botei nas applications, mas Legal. E aí eu vi que chegaram, tem algumas perguntas, estão falando sobre o custo de Stanford. Eu vou falar, eu acho que deve ser mais ou menos uhum, isso, em torno de US$ 80 mil por ano com aula, alimentação e moradia. uhum. É o que eu lembro Às que o ano vezes, estava no ano passado. às Sem vezes contar muda, as sabia? possibilidades de bolsa, de É, pesquisa que você tem, então, né? como eu pago a tuition inteira, é, geralmente é 27 mil o quarter. Mas Então, às vezes é menos. Às vezes muda. Minha mãe falou esses dias pra mim, hoje agora tá menos, agora tá mais. E aí, sei lá, você deve ter alguma mudança de um cálculo que eles fazem, mas em geral é isso. Eles pedem pra você provar que você tem, se você tiver que pagar a tuition inteira, acho que 85 ou 90 mil. Você não precisa uhum, provar que você tem pra todos os anos, só precisa provar que você tem pra um ano. sim. Essa parte dessa carta, né, que você precisa Uhum. comprovar, depois da admissão, eles vão ver o quanto que a sua É, família pode pagar. Então, se você, é. né, puder pagar tudo, você tem que comprovar que você pode pagar tudo. Se você Uhum. recebeu uma bolsa, a faculdade custa 70 mil, você recebeu uma bolsa que você vai pagar Uhum. 40, você tem que comprovar que você pode pagar o 40, mas em Stanford, Uhum. como eles já avaliam os documentos financeiros, então eles só vão te admitir, em teoria, se eles tiverem a bolsa para te dar, sabendo que Uhum. você precisa, né? Porque Isso. eles dão bolsa por necessidade. É. Maria, poxa, eu queria muito agradecer. Acho que deu para você entrar em vários assuntos aqui, Uhum. né? O pessoal perguntou bastante, teve várias dúvidas. Então, primeiro, muito obrigado. Mais uma vez, você no meio do seu summer, tirar o seu tempo para conversar conosco. Então, foi Uhum. um prazer aqui ter conversado com você. Nada, obrigada a você, foi massa. Eu acho isso é bem interessante. Tá bom. Legal. Aí, pessoal, como eu falei aqui, eu sei que são várias dúvidas, né? Várias perguntas, algumas que são bem relacionadas com a experiência dela, outras talvez nem tanto. Então, eu vou deixar também aqui os nossos contatos. Quem tiver alguma dúvida específica, fiquem à vontade aqui para entrar em contato conosco. Aqui, ó, Marcela. Obrigado. Stanford é minha primeira opção, você ajudou bastante. Ah, Marcela é que é de Salvador, né? Olha aí, já tem um contato, Marcela. Já tem a É Maria isso, eu aqui. vou. Ah,
o que você fala. Mas acho que tem mais alguém. Não sei se tem muitos pais aqui ou alunos, mas é Deve isso. ser variado. Ah, É, aqui, ó, pessoal, a Maria colocou o Insta dela para vocês, então quem quiser, né, se seguir vocês quiserem ela, mandar alguma coisa. E mandar é isso. mensagem. Tá, então, muito obrigado, Maria. Eu tento responder, tem muita gente que manda coisa, às vezes eu respondo, às vezes não. Mas provavelmente eu vou. É isso. Então tá bom, Ok. Maria. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau, Maria. Ok. Obrigado. Tchau, tchau.